Começando novamente, né? Muito bom dia a todos que chegaram nos últimos 5 minutos. Muito bom dia a todos novamente. Que todos recebam aí o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, a minha imensa gratidão. Por ter os vossos corações a compartilhar com o meu em mais essa manhã de hoje. Sentindo em nossa intimidade o envolvimento amoroso dos espíritos que, por amor, nos assistem e cuidam de nós com extremado afeto e carinho. O agradecimento a todos que, por tantas outras coisas que poderiam estar fazendo, optaram para que nós possamos estarmos juntos nesse trabalho íntimo de aprendizado do amor. O aprendizado, conforme o referencial de Jesus, quando aqui encarnado conosco nos falou que ele aqui estava reencarnado conosco para nos ajudar, nos direcionar, nos guiar na construção do reino divino na intimidade dos nossos corações. E que nós possamos sentir, olhando à nossa volta, ativando em nossos corações o ser divino que somos, para que possamos ter a sensibilidade, a conexão do infinito amor ao qual nós estamos imersos. Como sempre, começamos as nossas manhãs observando a presença divina na natureza que nos rodeia. Como, por exemplo, nós que estamos reencarnados na pátria do Evangelho, no coração do mundo, onde nós, a maioria de nós aqui conectados, nos encontramos na experienciação da vida corporal na região sudeste. Estação primaveril de inverno, com esse sol acolhedor. Essa brisa suave aqui, temperatura de 15 graus. Levando ao estímulo dos nossos sentimentos, das nossas percepções, de tudo o que é nos concedido por amor. E como sempre falamos, que o propósito dos nossos encontros é estimular as nossas potencialidades, que é trabalhar os nossos sentimentos. Estimular as nossas reflexões naquilo que sentimos. Quais são os propósitos da nossa vida? Que direção damos? Que escolha fazemos quando recebemos os estímulos da nossa ambientação reencarnatória? Como lidar na nossa intimidade com os desejos que ainda temos, as vontades que ainda temos, que posso dizer por mim que muitas delas ainda são inconfessas. Não tenho coragem de contar para ninguém ainda. Dos impulsos, das vontades que insistem a fazer parte das minhas criações mentais, a fazer parte do que eu sinto. E é com esse propósito que nós nos encontramos, para que possamos conseguir recursos para a nossa renovação, a nossa transformação, para que possamos termos bom ânimo, alegria de viver,
diante das provas, das expiações, das reparações, que aqui estamos para realizar. E olhando para nós mesmos, percebemos o quanto temos que trabalhar com os nossos sentimentos. Onde buscar recursos, onde conseguir compreensão. E aí, nós que fomos agraciados pela misericórdia divina de estarmos em contato nessa encarnação agora com a doutrina espírita, nossa doutrina de amor e de paz e de luz, que tem como modelo, como guia, como farol, como orientador dos nossos caminhos, Jesus. O sublime Galileu, que governador planetário, que assumiu conosco o compromisso pelo divino amor de Deus, nosso Pai, de nos ajudar nessa caminhada. Aqui reencarnou conosco, cumprindo todas as leis da reencarnação em um mundo de provas e de expiações, para exemplificar com as suas ações, com a sua conduta, o caminho ao qual nós devemos buscar as forças, os recursos, para que nós possamos renovar a nossa intimidade. E é com esses sentimentos que envolvem todos os nossos corações que nós somos essas criaturas de Deus, em aprendizado do amor, criados simples, ignorantes, a caminho da angelitude. E Jesus, o seu amor magnânimo continua a alimentar os nossos corações. Ainda continua ecoando em nossas consciências há mais de 2000 anos. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sofrendo, que eu vos aliviarei. Porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Peço apenas que amemos uns aos outros. Continua ecoando em nossas consciências. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através do meu coração. Continua ecoando em nossas consciências. Nem só de pão vive o homem, mas sim do alimento da alma, do espírito. Oh, meus amados, quanto ainda necessitamos do alimento das nossas almas, dos nossos espíritos. Quanto necessitamos de tomarmos consciência da essência do nosso projeto reencarnatório. Quais foram as estruturas do fato do nosso espírito, o estudo da nossa anterioridade, que motivou a nossa oportunidade de vida corporal agora. Sentindo em todos os lares conectados conosco as vibrações amorosas dos espíritos bons que nos envolvem, que nos agasalham, que nos assistem por amor. Sentindo esse amor em tudo que está à nossa volta. Vamos formar um cone de sentimentos, de vibrações, de alegria e de gratidão a Jesus, a tudo e a todos, sem exceção, para que possamos acessar
as vibrações amorosas das potências celestes ligadas ao coração magnânimo de Jesus. Oh, Jesus! Espíritos amorosos e bons, mais uma vez nós nos reunimos, Senhor, em seu nome e com a sua permissão. E lhe rogamos, Jesus, que através dos seus mensageiros de luz, em cada lar conectados conosco, encarnados e desencarnados participantes, que o Senhor nos conceda o amparo, a proteção, o apoio, a assistência, a segurança, sim, nos nossos ambientes reencarnatórios. Ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância, a falta de paciência. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais amorosos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais pacientes. Ajuda-nos, Jesus, para que, onde estivermos, com quem nos encontrarmos, por um segundo apenas, que sejamos, Senhor, instrumentos do seu amor, a levar a concórdia, a tolerância, a paz, a bondade, a compreensão. Ajuda-nos, Senhor, que através do nosso olhar, do nosso aperto de mão, do nosso abraço, do nosso sorriso, que possamos, Senhor, sermos instrumentos do seu amor. Porque já compreendemos, Jesus, que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. E que só nas nossas relações, somente o bem e o amor é que conseguirá nos ajudarmos a nós fazermos a renovação e a construção em definitivo, Senhor, do reino divino do amor e da luz, na intimidade dos nossos corações. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Bem, meus amados, antes de nós darmos sequência no nosso estudo do Evangelho, queria transmitir a todos, ou aos espíritos que aqui nós comemoramos como o Dia dos Pais, que Jesus ampare e auxilie todos os corações que nessa vida corporal agora, que nessa oportunidade reencarnatória, fez o projeto organizacional com a fisiologia da vida para o corpo físico, com os propósitos que no planejamento reencarnatório foi incorporado essas vibrações por magnetizações de passos energéticos
de espíritos organizadores e nos ajudantes da nossa reencarnação, para que viéssemos aqui com a tarefa a qual eu me incluo, né, de estar aqui como Pai. Entendendo que nós somos essas criaturas divinas que aqui reencarnamos com atividade como Pai e aqui reencarnamos com atividades como Mãe. É o mesmo espírito imortal na experiência corporal enriquecedora do amor. Então, que todos sejam agraciados com um abraço carinhoso de Jesus, dos seus mensageiros, fortalecendo todos os nossos corações, desses espíritos que aqui estão com esse compromisso de ser pais, para realizarmos as tarefas que nos compete no trabalho do exemplo e do amor aos espíritos que, pela misericórdia divina, aceitaram estar conosco como nossos filhos. Que possamos ter a cada dia mais a lucidez, o discernimento, ajudando nas nossas condutas, para que possamos impregnar nas celas pré-espirituais dos espíritos que nós fizemos os compromissos de estarmos aqui como pais, os propósitos divinos do amor, da bondade, da imensa alegria de viver. Então, mesmo que ínfimo, que todos os pais sintam aí o meu abraço carinhoso do companheiro de jornada nessa oportunidade, como pai também. Bem, meus amados, os nossos encontros nas manhãs de domingo são para nos trazer recursos, ajudar a nós lidar com o que nós sentimos. E como a recomendação que nós temos, nós que temos a misericórdia de sermos tutelados por Eurípides Barçanufo e sua equipe generosa e amorosa, que nos concedeu a oportunidade, por misericórdia, de estarmos ligados aos nossos projetos reencarnatórios, ao seu coração, e que aqui no plano físico temos a oportunidade bendita de fazer parte desse pequenino ponto de amor, acolhimento e luz, o nosso abraço fraterno, com o compromisso de nos evangelizarmos, em primeiro lugar, e, consequentemente, envolver a todos que nos procuram na evangelização dos espíritos divinos que todos nós somos. E como recomendação de Eurípides, e essa recomendação veio para Eurípides, de Maria Santíssima, o Espírito ao qual aqui concedeu toda a nave da vida corporal a receber o Mestre, recomendou que nós estudássemos o Evangelho, que é a conexão, a religação da criatura divina que somos com o seu infinito amor. E dando sequência aos nossos estudos, hoje nós vamos para o capítulo 27. Pedi e obtereis. Como é que é isso na nossa intimidade? Como nós temos pedido? O que é que nós temos pedido? E temos tido a percepção de observar o que temos recebido? O que vem a ser a reflexão dessa manhã de hoje? Pedi e obtereis. Então, Kardec aqui, na sua organização do nosso Evangelho, ele veio, inclusive, falar, né? Primeiro item, qualidades da prece. Quer dizer, então, que a prece tem qualidade. Tem as preces de melhor qualidade, seria isso?
e as preces de qualidade inferior? E ele continua, eficácia da prece. Será que tem prece que tem mais eficácia que outras preces? A ação da prece, como é que se faz a prece? Como é que nós temos feito a nossa prece? Transmissão do pensamento. Nós somos conscientes que os nossos pensamentos, que estão estruturados, são gerados pelos nossos sentimentos. Eles têm cor, têm brilho, têm cheiro. Nós somos conscientes disso. Na nossa intimidade, o que nós geramos, os nossos pensamentos, o que é que temos emitido? E aqui ele fala de preces inteligíveis. Ou seja, né, então, será que tem prece que não dá para entender o que é que a pessoa está pedindo? Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Quer dizer que nós podemos contribuir para aqueles que estão deixando o corpo. Nós podemos contribuir com o nosso desejo, com nossos pensamentos, para aqueles espíritos que nós sabemos que estão sofrendo. E dentro das instruções dos espíritos, olha o que os espíritos vieram, porque nós passamos por 3 capítulos aí que os espíritos superiores não tinham feito comentários. E nesse aqui, ele fez, e é belíssimo. Maneira de orar. Ah, será que tem um ritual, uma maneira para orar, para que a nossa prece tenha mais eficácia ou menos eficácia? E a felicidade que a prece nos proporciona. Todos já experimentaram a alegria, a sensação íntima que nos traz quando oramos, quando agradecemos? E então, lógico, o capítulo é muito longo, teria que meses e meses estudando. Vamos pegar alguns pontos para a nossa reflexão. Vou ler o primeiro item aqui, né? Quando orardes, não vos assemelhais aos hipócritas, que afetadamente oram de pé na sinagoga e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai, do que é que tendes, que vosso Pai sabe do que é que tem necessidades antes que vos peçais. Mateus, capítulo 6, de 5 a 8. Bem, meus amados, o que nós podemos, então, refletir nessa manhã de hoje com as nossas orientações do Evangelho? Pedi e obtereis, e falando, então, da prece. Amados, para nós iniciarmos a nossa reflexão, rapidamente gostaria que nós observássemos em nossa intimidade, porque ao longo dos milênios, todos nós, acredito, e eu falo por mim, das nossas reencarnações, e mesmo agora, tomando consciência dessa encarnação de agora, a imagem que nós tínhamos, ou que talvez nós ainda temos, de Deus, como um homem velhinho, sentado num trono, e até hoje, né, ainda nas preces fala o Papai do Céu, como se fosse uma imagem de alguém que está numa vida corporal. E isso tem dificultado a nossa compreensão
e o nosso sentir. Porque para fazer prece é preciso dar a sintonia. E nós imaginávamos, ou ainda imaginamos, que quando fazemos prece, Deus vai nos responder através da sua voz. Mas a nossa doutrina de amor e de paz e de luz descortinou, clareou as nossas consciências, que Deus é imaterial. Então Deus não tem boca, não tem dente, não tem ouvido. Como é que nós vamos impregnar em nosso sentimento, em nossas células perispirituais, essa compreensão? Como é que pode ser isso? Então, observemos, inclusive, amados, se tiverem oportunidade, porque para mim foi muito marcante, muito determinante, por isso é que eu estou falando, de ler no livro A Gênese, o 5º livro, o capítulo 3, que fala sobre a providência divina, onde veio falar e veio trazer a clareza sobre o fluido cósmico universal, ao qual todos nós estamos imersos em Deus. O seu hálito, as suas vibrações é que impregnam todo o movimento desse universo, que aos nossos olhos é infinito. Como fazer para nós sentirmos em nossa intimidade que nós estamos imersos nesse fluido cósmico divino, exemplificando assim como os peixes estão imersos no oceano? Como é que nós vamos fazer os nossos pedidos agora? Organizando os nossos sentimentos, que já está tudo à nossa disposição. Por isso que é pedir e obtereis. Que nós estamos imersos nesse infinito amor. Amados, nesse pedido e obtereis e a nossa prece, nós sentimos em nossa intimidade que em todo nós encarnados, em todo o nosso corpo físico, que é o que nós mais percebemos aqui, estamos impregnados por esse fluido cósmico divino. Amados, imaginemos, por exemplo, aqui agora nós encarnados, na nossa, digamos assim, caixa encefálica, o nosso cérebro, com o nosso sistema nervoso, nós temos mais de 85 bilhões de células que estão impregnadas porque está imersa nesse fluido cósmico universal, que é o infinito amor de Deus, o nosso Pai, que sustenta todo o movimento desse universo infinito. Como que nós vamos fazer a reflexão nessa manhã? Para que nós possamos ter outros olhos de ver e outro coração de sentir a criatura divina que somos e como é que andam as nossas preces. Porque se nós vemos no Evangelho, alguém diz, mas para que precisa fazer prece? Deus sabe tudo o que você precisa, por que Ele já não te fornece? Faz parte das leis divinas, porque Deus assim as criou, que o movimento de construção desse reino de amor e de luz deverá ser feito por nós. Claro que Deus poderia ter criado todos nós espíritos perfeitos, mas assim Ele não fez. Para que nós pudéssemos atingir a perfeição, vai requerer do nosso esforço. Amados, enche os nossos corações de alegria quando estudamos lá no livro dos Espíritos, quando a equipe de Jesus, através do Espírito de Verdade, Kardec, esses Espíritos amorosos, diz, nós estamos caminhando do átomo ao arcanjo. Então, exemplo simplório, que nós começamos lá no átomo de hidrogênio.
Proto, próton, nêutrons e elétron, um só. E hoje já temos esse complexo sublime do nosso corpo fisiológico como criatura humana. Quanto nós já caminhamos? Que alegria em sentir em nossa intimidade que já nos encontramos no estado humano e que estamos a caminho da angelitude. Quanta alegria enche o nosso coração de estar na condição que já estamos. Como refletir sobre as nossas preces, então? Como temos feito isso? Como são as nossas orações? Para ajudar na nossa reflexão simplória, que também a gente não tem tanto tempo. Vou fazer 2 comentários e depois a gente retorna no Evangelho. 2 historinhas, perdoa, né? Não é historinhas. Uma delas é uma história, a outra é uma realidade. A primeira delas, desculpa, que todo mundo aí já deve lembrar, porque eu já falei isso várias vezes. Mas eu também preciso aprender. Por isso é que eu repito. Então, vocês que já aprenderam, me perdoem por caridade, porque às vezes eu fico repetindo a mesma coisa. Mas, amados, eu sou tão necessitado, e de todos que estão comigo, eu sou o mais necessitado. Por isso é que eu estou com essa tarefa, nessa oportunidade. Mas vamos lá. É aquela parábola, né, aquela ficção, né, aquela história do sábio que estava caminhando pela uma estrada com seus discípulos. E, de repente, né, a estrada, o tempo ficou chuvoso, choveu muito e a estrada ficou toda cheia de barro. E eles, caminhando de a pé, viram e encontraram um senhor já de uma certa idade, o carro dele atolado no barro até as 4 rodas, encostar o carro no chão, e ele em cima do carro, ajoelhado, com as mãos postas, olhando por alto, orando a Deus que viesse ajudar a ele tirar o carro do atoleiro. Quando o mestre com os discípulos assim viram, né, os discípulos praticamente já se propuseram a caminhar na direção do carro do senhorzinho lá encravado para poder ajudá-lo a tirar o carro do atoleiro. E o mestre amorosamente disse: não, continuemos a nossa caminhada. Os discípulos ficaram meio assim, né? Mas ele era o mestre e seguiram. Andaram mais alguns metros ou quilômetros, né? Encontraram novamente outro carro, encravado, atolado às 4 rodas. E o que estava dirigindo o carro, até meio esbravejante, mas de alguma forma desceu do carro, atolou até o joelho, colocava pedra embaixo de uma roda, pedra embaixo da outra roda, subia no carro, fazia o carro patinar, o carro andava mais um pouquinho, os discípulos estavam indo, continuando na caminhada, o mestre falou: vamos lá ajudá-lo a ele tirar o carro do atoleiro. E assim o fizeram. Os discípulos, mais o mestre, mais o dirigente do carro, patinando, jogando barro para tudo enquanto é lado, sujou eles tudo. Mas o carro saiu do atoleiro e pegou a terra firme. E os discípulos com o mestre continuam caminhando. E aí os discípulos não aguentaram aquela curiosidade. Falou: mestre, mas como assim? O primeiro estava lá com o carro atolado, orando, joelhado lá. Nós não ajudamos. E o outro mestre estava até esbravejando. E nós fomos lá e o ajudamos a tirar o carro do atoleiro. Qual foi a resposta do mestre? Que nós devemos orar, sim, mas devemos fazer a nossa parte, o nosso esforço, mas o nosso esforço gigantesco para tirar do atoleiro o carro
dos nossos espíritos, o atoleiro ainda da vaidade, o atoleiro do julgamento, o atoleiro da crítica, o atoleiro do orgulho, o atoleiro do egoísmo. Que as nossas preces tenham componentes vibratórios para que nós possamos receber o auxílio, a bondade e o amor, pelo nosso esforço de nós a cada dia lutarmos para sermos mais dóceis, mais afáveis, mais compreensivos e mais bondosos. Então, amados, com essa pequenina história, que olhemos para nós mesmos. O que temos feito todo dia para tirarmos o nosso carro do nosso atoleiro. Por isso é que no Evangelho, Kardec começou falando da eficácia da prece. Porque adianta todo dia eu ficar orando, pedindo, se eu não movimento na minha intimidade, se eu não compreendo e agradeço a tudo que eu tenho, e me inspiro de força e determinação para me corrigir, porque ainda eu fico com a mania de querer corrigir os outros, e não a mim mesmo. Essa é uma da pequena história. E lembrando agora, para nós entrarmos na prece, para nós retornarmos ao Evangelho, para nossa reflexão. Essa é uma história real e recente, acredito que todos sabem dessa história, porque ela, inclusive, durante o período da quarentena, ao qual nós passamos pela a Covid-19, recente ainda as vibrações impregnadas em nossos corações e em nossos sentimentos, desse período ao qual vivenciamos, inclusive, isso que eu vou falar aqui, eu acredito que todos viram, porque a mídia divulgou em todos os países do planeta Terra, né, a história verídica e real do senhorzinho com 83 anos, no auge do Covid-19, em agosto de 2020, ao qual ficou internado na Inglaterra, num hospital, e por ele já ter essa idade, o seu sistema respiratório, o seu pulmão estava com dificuldade devido à Covid, ao vírus ao qual ele estava, né, impregnado. Ele precisou ficar 10 dias na UTI com um balão de oxigênio. E pela misericórdia e pela oportunidade, ele então se recuperou, ficou bonzinho, teve alta. E assim então, né, os médicos cuidando dele, assim que ele teve alta, então ele precisou de passar lá na secretaria do hospital, aonde teria que fazer o pagamento dos custos da internação, ao qual ele passou os 10 dias. E ele ali, amparado pelos médicos, chegou até a secretaria, e aí a pessoa, então, passou para ele os custos da internação na UTI, com respiração artificial, com oxigênio, ao qual ele ficou 10 dias. E quando ele pegou e observou que custou 500 euros por dia o oxigênio bombeado artificialmente para a recuperação dele, né? Então, automaticamente, estava lá, né? 500 euros por dia, 10 dias, 5.000 euros. E aí, o senhorzinho leu
a conta, tudo, ficou emotivo e começou a chorar. E aí os médicos, as enfermeiras que estavam com ele ficaram sensibilizados. Né? Eu disse para eles, mas meu senhor, né, o senhor não tem o recurso, nós vamos dar um jeito de ajudar a você pagar. O senhor pagar, então, de alguma forma, nós parcelaremos, nós vamos ver uma forma de ajudar você a pagar. Ele chorando. Mas uma expressão de um choro de contentamento, de alegria. E ele disse a todos, não, eu tenho os recursos, não tem problema algum. E eu estou aqui sentindo em meu coração algo que eu não consigo explicar. A gratidão, mas a imensa gratidão, como é que eu pude viver 83 anos sem nunca ter agradecido a Deus por me conceder a oportunidade de respirar 83 anos sem uma cobrança sequer. Oh, meus amados, nós temos essa percepção, ou nós precisamos passar pela internação de agradecer a Deus, amados, todos agora que estão conectados comigo na vida corporal. Encham os seus pulmões de oxigênio. O que é esse oxigênio, amados? É parte integrante do fluido cósmico universal, ao qual é me concedido ininterruptamente. Amados, se nós começarmos a orar à nossa volta, nós veremos o quanto nós somos agraciados por tudo. Como é que nós vamos pedir e obter se nós não temos essa sintonia, essa gratidão, esse infinito amor que nos envolve, esse infinito cuidado que nos envolve? Até quando, amado, nós vamos reclamar? Como é que serão nossas preces a partir desse encontro, desse domingo de agora? Perdoe-me. Dentro das instruções dos Espíritos do nosso Evangelho, o dever primordial de toda criatura humana, ao primeiro ato que se deva assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, ou seja, a hora que eu acordo de manhã, é a prece. Talvez nós até fazemos, mas olha que o benfeitor que fala, quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer outro dever? A prece do cristão, do espírito, do evangélico, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne, deve ele elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, no ímpeto do reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Oh, meus amados. É isso que nós fizemos a hora que acordamos de manhã. Agradecer a Deus, a Jesus, a nosso Mestre, aos Espíritos amorosos e bons que cuidaram de nós durante a noite. Agradecermos por termos mais um dia de oportunidade. Agradecermos para quem tem a misericórdia e a bondade divina de ter alguém junto no mesmo quarto, ou na mesma cama, ou na mesma casa. Agradecer essas criaturas que fazem parte da nossa experiência evolutiva. No ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. É isso que imanta o meu coração a cada manhã.
É o agradecimento a tudo. Como o senhorzinho de 83 anos nunca tinha observado a grandiosidade que é respirar. Agradecer pela noite transcorrida e durante a qual foi permitido, ainda sem que tenhamos consciência disso, e ter com seus amigos, com seus guias, para ir no contato com eles, mais força e perseverança. Que é o que nós lutamos tanto e falamos tanto desse aprendizado do nosso sono útil. Que a nossa conduta durante o dia possa ter recursos para que durante a noite nós irmos ao hospital tratar das nossas chagas. A estar com os espíritos amorosos e bom, a qual nós temos saudade de experiência e de vidas juntos. E já somos conscientes que a vida jamais se interrompe. É isso que vibra na nossa intimidade a cada manhã. Deve ele subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador e transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nível radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido de graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vem abreviar suas provas. Então, vem tirar isso de mim, vem tirar ele da minha companhia, ou vem pôr ele na minha companhia, ou vem mudar a pessoa que está comigo. Não. Pedir ao Senhor, inútil pedir ao Senhor que vos abrevie as vossas provas. Então, vem, Jesus, aqui sarar o meu câncer. Vem aqui, Jesus. Não, não vai vir. Vai me dar forças para que eu possa renovar. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que venha abreviar as vossas provas, que vos dê as alegrias e riquezas. Venha ajudar eu a ganhar na loteria. Venha ajudar eu a passar no concurso. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos, o da paciência, o da resignação e o da fé. Ajuda-me, Jesus, para que eu tenha amor e paciência com os que estão comigo, com os que convivem comigo no meu lar, com os que convivem comigo no meu trabalho, com que são os administradores, que neste momento, por força do amor de Deus, nosso Pai, aos que administram, e assim sucessivamente. Não digais como fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é o que, na maioria dos casos, pede a Deus. O que nós temos pedido? Já vos tenho lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Me ajuda a eu ser melhor. Então, automaticamente, eu preciso do quê? Da paciência, da resignação e da fé. Oh, não, bem poucas vezes os tem feito. O que preferentemente vos lembrai de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E vos haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças. Quando nós vemos isso, né? Com coisa que alguém, pelas leis divinas, sofre injustiça. A justiça divina é perfeita. Aparentemente, aos nossos olhos, parece que tem pessoas injustiçadas. Mas a justiça divina está se cumprindo. Se desceis ao fundo da vossa consciência, quase sempre deparareis em vós mesmos com o ponto de partida dos males que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelho nas praças públicas. A prece do dia
é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é um ato de amor a Deus assistir aos vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é um ato de reconhecimento elevardes a Ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a vossa alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: seja bendito, meu Pai. Não é o ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentes que falestes, ainda que somente por pensamento fugaz, para lhe dizeres: perdoa, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Então, meus amados, o que nós podemos refletir nessa manhã de hoje das nossas preces, das nossas orações? O que temos pedido? Nos percebemos e pedimos quando ainda sentimos que poderíamos ter feito melhor, poderíamos ter ajudado mais, quando ainda abate em nosso coração: por que eu perdi aquela oportunidade de ajudar e de servir? E se chegou até mim um pedido, uma solicitação, por que eu a não fiz? Por amor. Então, meus amados, as qualidades das nossas preces, elas têm que estar impregnadas com os nossos sentimentos. Não depende de palavras. Depende das vibrações íntimas dos nossos corações, com os propósitos de nós conseguirmos ter força, bom ânimo, alegria de viver e de renovar. Porque a vida é infinita e a renovação é constante, ininterrupta no progresso desse universo infinito. Senhor Jesus, Espíritos amorosos e bons, que nos envolvem, que nos acolhem, que nos assistem. Nós lhe rogamos, Senhor, que através desses seus mensageiros de luz e do amor, o Senhor conceda a todos nós, encarnados e desencarnados, participantes desse nosso encontro da manhã de hoje, passes energéticos de amor. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, envolvam todos os nossos corações, dulcificando-os, para que sejamos mais afáveis, mais compreensivos, mais tolerantes, mais caridosos, mais amorosos e bondosos, com todos, Jesus, sem exceção. E, contudo, que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolvam todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança, Senhor. Dia onde estivermos, possamos fazer mais e melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Senhor, lhe rogamos, lhe pedimos por sua misericórdia e amor, que o Senhor permita aos seus mensageiros de luzes presentes conosco
magnetizar, fluidificar a água dos nossos copos, das nossas garrafas, com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. E que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, a partir das 9h30, estarei a postos, se assim for a vontade de Deus, nosso Pai. E mais uma vez, meus amados, o meu muito obrigado, a minha alegria, a minha imensa gratidão a todos os vossos corações, por vocês estarem comigo, alimentando-me com o vosso amor, a me ajudar, a me sustentar na mudança íntima que eu tanto necessito realizar. Muito obrigado a todos. Que assim seja. Senhor Jesus.